professora Cleide, professora de Química, e o assunto de hoje são fórmulas químicas. Nós vamos falar sobre fórmula molecular, fórmula mínima ou empírica e fórmula centesimal. 3 tipos de fórmula que nós vamos estar falando hoje, ok, pessoal? Vamos começar então, sem perda de tempo, falando da fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? Olha lá, pessoal, indica o número de átomos de cada elemento em uma molécula de determinada substância. Por exemplo, eu coloquei aqui 3 moléculas importantes, para a gente pensar: ozônio, água e glicose. Do que é formada então a molécula de ozônio? 3 átomos do elemento oxigênio, ok? Então a fórmula molecular do ozônio, O3, 3 átomos do elemento oxigênio. A fórmula da água, 2 átomos do elemento hidrogênio e 1 átomo do elemento oxigênio. Então a fórmula molecular da água é H2O. Fórmula molecular da glicose, pessoal. Essa molécula é formada por 6 átomos do elemento carbono, 12 átomos do elemento hidrogênio e 6 átomos do elemento oxigênio. Então a fórmula molecular é isso, ela vai indicar o número de átomos de cada elemento na molécula. Vamos lá, pessoal, continuando então agora falando das fórmulas. Vamos falar agora da fórmula mínima ou também chamada de fórmula empírica. O que é essa fórmula? O que ela nos indica? Indica a menor proporção entre o número de átomos de cada elemento formador da substância. Menor proporção, ok? Não pode confundir fórmula mínima ou empírica, com a fórmula molecular. Vou mostrar para vocês a diferença então aqui agora, tá bom? Presta bem atenção. Por exemplo, a substância peróxido de hidrogênio, H2O2, é a fórmula molecular dessa substância. 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Agora, como é que eu obtenho a fórmula mínima? Você vai dividir os átomos desses elementos por um único número, o maior possível. Por exemplo, aqui nós vamos dividir por 2, tá certo? Vamos dividir por 2. Então, dividido por 2, o que eu vou ter? 2 dividido por 2, eu vou ter 1. Então, 1 hidrogênio. 2 dividido por 2, eu vou ter 1 oxigênio. Então, a fórmula molecular é H2O2, mas a fórmula mínima do peróxido de hidrogênio é HO, tá vendo? Que vai indicar para nós a menor proporção entre o número de átomos de cada elemento. A menor proporção, então, é 1 átomo de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Olha o tetróxido de nitrogênio aqui, Nós vamos dividir, então, pelo maior número possível os átomos aqui desses elementos. Também eu vou ter que dividir aqui por 2, pessoal. Lembrando que eu tenho que ter números inteiros, tá, gente? Então, aqui, 2 dividido por 2 dá 1. Então, N é 1. 4 dividido por 2 é 2. Então, O2. Então, a fórmula mínima para o tetróxido de nitrogênio é NO2. Tá certo, pessoal? Agora vem a glicose. Olha lá, a fórmula molecular da glicose é essa. E a fórmula mínima da glicose? Mesmo esquema, eu vou dividir então pelo maior número possível aqui, que vai me dar números inteiros de cada elemento. Não nesse caso aqui, eu vou dividir por 6. Dividido por 6, eu vou ter 6 dividido por 6, vai dar 1. Então, eu vou ter 1 carbono. 12 dividido por 6, eu vou ter 2 hidrogênios. 6 dividido por 6, eu vou ter 1 oxigênio. Então, a fórmula mínima da glicose, olha lá, pessoal, é CH2O, tá certo? Fórmula molecular é C6H12O6. Vocês estão vendo a diferença, então, da fórmula molecular para a fórmula mínima? A fórmula mínima vai indicar a menor proporção entre o número de átomos dessa molécula, ok? Agora vem o formaldeído. Olha aqui o formaldeído. A fórmula molecular dele é essa aqui. E a fórmula mínima? Eu tenho aqui 1 carbono, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Eu vou dividir por quanto isso aqui? Só tenho como dividir por 1 mesmo, nesse caso aqui. Tá vendo? Então, C dividido por 1 vai dar 1. 1 carbono, eu tenho 1 carbono. 1 dividido por 1 vai dar 1. 2 dividido por 1 aqui, vai dar 2. E 1 oxigênio dividido por 1 vai dar 1 mesmo. O que aconteceu aqui? A fórmula molecular dessa substância é igual à fórmula mínima.
Isso pode acontecer, é igual o caso da água, da molécula de água, por exemplo, que também vai acontecer a mesma coisa, né? A molécula de água aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, H2O é a fórmula molecular dela, a fórmula mínima dela. Eu vou dividir então isso aqui, ó, tudo por 1, porque não tem como eu dividir para dar números inteiros, eu vou ter que dividir por 1. Então eu vou ter H2O2, a fórmula mínima e a fórmula molecular, é a mesma. É o que aconteceu aqui com o formaldeído, tá vendo? Beleza? E olha agora o ácido acético, fica atento ao ácido acético, ó, C2H4O2. Por quanto eu posso dividir isso aqui para me dar números inteiros aqui? Vou dividir por 2, tá vendo? Dividido por 2, então, ó, eu vou ter 2 dividido por 2, vai dar 1. Então, 1 carbono. O 1, pessoal, não precisa colocar, tá bom? Quando for 1, você não precisa colocar, então vou apagar aqui. 4 dividido por 2 vai dar 2, então H2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Olha o que aconteceu. A fórmula mínima do ácido acético, ela é igual à fórmula mínima do formaldeído. Tá vendo, gente? Então, isso também pode acontecer. Algumas substâncias podem ter a mesma fórmula mínima, tá certo? Embora as fórmulas moleculares sejam diferentes. Ok, pessoal? Então, entendido aí, fórmula molecular, fórmula mínima. Agora nós vamos falar da fórmula percentual também. Vamos lá, pessoal, vamos falar agora da fórmula centesimal, tá bom? Ou também chamada de fórmula percentual. O que é essa fórmula? Nada mais é do que uma fórmula que vai indicar a porcentagem em massa de cada elemento da substância. Ok? Porcentagem em massa de cada elemento da substância. É isso, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui então agora um exemplo, tá? Nada melhor do que um exemplo para a gente poder, né, entender, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, como é que a gente faz isso? Ó? Determine a fórmula percentual de um sal, sendo que a análise dessa amostra indicou que 50 gramas dessa substância existem, então, ó, 50 gramas dessa substância, existem 20 gramas de cálcio, 6 gramas de carbono, 24 gramas de oxigênio, ok? Então, a massa total da amostra é 50 gramas, tá certo, pessoal? A massa total é 50 gramas. Então, nós vamos jogar uma formulazinha simples aqui, ó, ok? Ou você pode fazer por regra de 3 também, tá? Vou fazer aqui pela fórmula, ó. Então, vamos lá, vamos pegar achar a primeira porcentagem de cálcio, tá? Então, de cálcio, porcentagem de cálcio. Quantas gramas de cálcio na amostra? 20 gramas, dividido pela massa total da amostra. Então, você vai pegar a massa de cada elemento e dividir pela massa total da amostra. Então, a massa total da amostra foi 50 gramas, vezes 100. Tá certo, pessoal? Olha lá. Por quê? Porcentagem. Então, nós vamos pegar a massa do elemento, dividir pela massa total e multiplicar por 100. Ok? Você vai fazer isso para cada elemento. E aí, você vai achar a porcentagem de cada elemento nessa substância. Fazendo essa conta aqui, a porcentagem de cálcio nessa amostra foi de 40%. Beleza? 40%. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o elemento carbono. A massa de carbono foi de 6 gramas. Então nós vamos pegar 6 dividido pela massa total, que é 50, vezes 100. Fazendo essa conta aqui, nós vamos encontrar 12%. Então, a porcentagem de carbono nessa amostra é de 12%. Nós vamos fazer agora a mesma coisa para o elemento oxigênio. Então, porcentagem do elemento oxigênio. Então, nós vamos pegar a massa do oxigênio, que foi de 24 gramas. 24 dividido pela massa total, que foi 50 gramas, vezes 100. Aí nós vamos ter aqui uma porcentagem de oxigênio igual a 48%. Beleza, pessoal? Pronto. Agora você vai dar a sua fórmula centesimal. Qual que é a fórmula centesimal, então? A fórmula centesimal, então, é Ca 40%, o C 12% e o O 48%, ok?
ok? Essa seria a fórmula centesimal desse sal inorgânico, dessa substância. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje é até aí. Próxima aula a gente vai falar da conversão entre fórmulas. Como é que a partir de uma fórmula eu obtenho a outra, tá certo? Então, próxima aula a gente vai estar falando sobre isso. Um abraço e até mais.